Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Hugo Dutra e no vídeo de hoje eu vou falar sobre dieta, o pavor de todo mundo que tenta perder peso. Mas pode ficar tranquilo que no vídeo de hoje vocês vão perceber o quão simples é fazer dieta e ter o resultado que você deseja. Esse vídeo ele vai ser um pouco longo, mas eu te garanto que ele está muito completo, resumido e com as principais informações que você precisa saber para deixar a sua dieta mais eficaz e mais simples para você conseguir fazer ela sem esquentar muita cabeça e ter o resultado que você deseja. No início do vídeo, eu vou começar falando um pouquinho sobre a composição dos alimentos, porque como tudo na vida, se você deseja fazer com excelência, você tem que ter um pouco da teoria e um pouco da prática. Então a gente vai começar nessa parte teórica inicial, eu vou resumir o máximo para não ficar pesado, e aí terminando essa parte, que vocês já vão dominar tudo sobre alimentos, a gente entra na prática, como efetivamente a gente vai montar e seguir a nossa dieta. E no final do vídeo eu vou dar umas dicas muito valiosas que vão ajudar vocês a facilitarem muito a dieta de vocês. Então aquela pessoa que não tem muito saco para ficar contando o que come, aquela pessoa que tem muita dificuldade de viver sem um chocolate de vez em quando, sem um pedaço de pizza de vez em quando. Então esse tipo de pessoa vai se beneficiar muito das dicas no final do vídeo. Então fica até o final, eu garanto que vocês vão curtir. Bora pro vídeo. Bom, vamos começar então falando da composição dos alimentos. Mas antes, para um pouquinho o vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha para as pessoas que vocês gostam e deixa o vídeo rolando até o final, que isso vai me ajudar bastante. Muito obrigado. Bom, em relação à composição dos alimentos, a gente precisa ter a noção que existem 3 fatores muito importantes para a gente levar em conta sempre que a gente vai ingerir um alimento. Esses 3 fatores são calorias, macronutrientes e micronutrientes. Vamos começar falando das calorias. O que são essas tais calorias? Nada mais é do que uma fonte de energia que o nosso corpo usa para exercer praticamente todas as suas funções. Então a gente precisa ingerir caloria para o nosso corpo ter energia para funcionar. Então como é que funciona isso? A caloria é o principal determinante se você vai emagrecer ou se você vai engordar. Existem vários outros fatores, mas a caloria é disparado na frente o principal. Basicamente assim, de um jeito muito simples, se você come mais caloria do que você gasta, o nosso corpo estoca essa caloria excedente na forma de reserva. Então ele vai estocar na forma de gordura, na forma de glicogênio, e aí você vai engordar. Se você come menos calorias do que você gasta, o nosso corpo está gastando mais do que ele precisa. Então ele precisa tirar energia de algum outro lugar. Ou seja, ele vai retirar dos estoques que ele tem. Ou seja, você vai queimar gordura, vai queimar glicogênio para poder gerar caloria e o seu corpo continuar funcionando. Então você vai emagrecer. Então esse é o conceito principal. Agora vamos falar dos macronutrientes. Os macronutrientes muito importantes. Os macros eles são divididos em 3 categorias: as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Vamos começar falando das proteínas. As proteínas elas são de vital importância para o nosso corpo. Elas constituem parte de grandes células e tecidos. Então, as nossas unhas, os nossos cabelos, as nossas fibras musculares, os nossos ossos, tudo isso tem grande concentração de proteína. Então, se você come uma dieta pobre em proteína, não balanceada, com pouca proteína, você pode ter deficiência dessas regiões. Então, as suas unhas elas podem ficar quebradiças, os seus cabelos eles podem cair com frequência, seus ossos podem ficar fracos e ter fratura, os seus músculos eles vão ter dificuldade de contração. Às vezes, se você tem um plano aí de crescimento de massa muscular e você não come proteína adequada, você nunca vai atingir o seu objetivo. Então, a proteína é de vital importância e ela deve sim ser levada em consideração sempre que você for planejar a sua dieta. O próximo macronutriente seria então a gordura. As gorduras também têm vital importância para o nosso organismo. Elas participam da formação de inúmeros hormônios, elas participam da divisão de praticamente todas as células do nosso organismo e elas têm uma grande função de manter o nosso corpo aquecido. Então, sem gordura, você vai ter deficiências hormonais, deficiências vitamínicas, você pode ter prejuízo da divisão celular de algumas células, prejudicando principalmente a nossa linhagem sanguínea. E você pode ter também dificuldade de manter o aquecimento do seu corpo, sentir frios com frequência e ter outras complicações. Então é muito importante que você inclua uma dieta com níveis adequados de gordura. E agora vamos falar do nosso queridinho carboidrato. Os carboidratos eles são excelentes fontes de energia para o nosso organismo e eles participam de diversas reações enzimáticas. Então eles também são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo.
Existem 3 grandes grupos de carboidratos: os açúcares, os amidos e as fibras. Os açúcares, eles são monossacarídeos, ou seja, são complexos muito simples de carboidratos, por exemplo, de no máximo 7 átomos, e eles têm uma grande vantagem que, por eles serem muito simples, eles são de fácil e rápida absorção. Então, aquela pessoa que precisa de uma energia rápida, esses compostos eles são excelentes. Então, aquele atleta que está correndo uma maratona e precisa repor energia rapidamente, alguma pessoa que está desnutrida, doente, passando por um momento de estresse metabólico e precisa de energia rápida. Então, esses complexos eles são ótimos nesse intuito. Mas eles têm uma grande desvantagem. Pelo fato deles terem rápida absorção, eles geram 2 problemas. O primeiro, eles geram um pico de glicose muito rápido no sangue e, com isso, um pico de insulina. Então, assim, você pode sim aumentar muito o risco de você se tornar um paciente diabético e você pode sim aumentar muito a sua resistência insulínica ao longo de semanas, meses a anos. Então, uma dieta rica em açúcar não é um planejamento muito adequado. E por último, como ele tem rápida absorção, ele gera níveis muito rápidos de glicose, mas rapidinho o seu corpo joga essa glicose para as células e aí você diminui a glicose no sangue e estimula mais ainda o apetite. Então ele não sacia e depois que você come grande quantidade de açúcar, em pouco tempo você já está com fome de novo. Então não é uma estratégia muito interessante você ter muito açúcar na sua dieta. O segundo subgrupo seriam os amidos. Os amidos, eles são polissacarídeos, ou seja, são carboidratos mais complexos que são formados por inúmeras moléculas e junções de átomos. Eles têm a grande vantagem que, por eles serem mais complexos, eles têm uma absorção mais lenta. Então, quando você come, o seu corpo ele fica digerindo isso por mais tempo. Então, ele causa, assim, uma saciedade boa, você fica aí sem fome por um longo período e não gera tanto pico de glicose e de insulina no sangue. É sempre uma elevação mais lenta porque ele está sendo absorvido lentamente. Então, isso é uma excelente estratégia e excelente fonte de carboidrato para você deixar na sua dieta todos os dias. E, por último, as fibras. As fibras são carboidratos excelentes, é quase magia aqui. A fibra ela tem inúmeras funções muito positivas para o nosso corpo. Ela melhora a nossa flora intestinal, ela regula o nosso hábito intestinal, ela aumenta a nossa imunidade, ela diminui o nosso risco de câncer e, mais importante ainda para você se manter na sua dieta, ela aumenta e muito a sua saciedade. Você come qualquer alimento e joga uma fibra ali dentro, esse alimento ele vai ter uma lenta absorção, vai te dar mais saciedade, vai fazer menos pico de glicose e de insulina no sangue. Então, assim, a fibra é excelente. Tentem manter o máximo de fibra na sua dieta. A grande desvantagem da fibra é que algumas pessoas não toleram tão bem ela e, dependendo de certos níveis, ela pode causar diarreia. Então, se você começar a ter muita diarreia por conta de fibra, diminui um pouquinho a fibra da sua dieta. Bom, falamos então das calorias, falamos dos macronutrientes e agora vamos para o último, que são os micronutrientes. Quando se trata de micronutrientes, estamos falando das vitaminas e dos minerais. As vitaminas todas, A, B, C, D, E, K, toda a família das vitaminas, e os minerais, existem vários minerais que são essenciais para a vida. Os minerais eles são compostos químicos inorgânicos, como por exemplo sódio, potássio, magnésio, selênio, zinco, também são essenciais para a vida. Esse grupo de micronutrientes, vitaminas e minerais, eles ajudam muito na divisão de algumas células, na formação dos nossos ossos e principalmente na formação do nosso sistema imunológico. Então, se você come uma dieta que não tem muito micronutriente, você pode desenvolver osteoporose, as suas unhas e cabelos elas podem quebrar e cair com facilidade, o seu sistema imunológico ele pode ficar imunodeficiente, então você pode ter infecções com frequência, as suas infecções geralmente serão infecções mais graves, então é muito importante você levar em conta quantos micronutrientes você está colocando dentro da sua dieta. Bom, já falamos então de toda a base teórica dos alimentos, agora vocês já estão dominando isso. Vamos para a prática, como que a gente vai montar a nossa dieta. Antes de detalhar certinho como que a gente vai montar a dieta, eu construí uma pirâmide de importância de fatores. Então, se você seguir essa pirâmide, eu tenho certeza que a sua dieta vai ser a melhor dieta que você pode fazer na sua vida e por isso ela serve para todos os indivíduos, porque vocês vão ver que ela é flexível, cada um pode escolher o que quer comer, cada um pode moldar do jeito que prefere. E é uma dieta que você consegue fazer com constância, porque não é uma dieta muito sacrificante. Você pode acrescentar algumas besteiras que você gosta de comer, chocolate, pizza e por aí vai.
Então vamos lá. A base da nossa pirâmide, que é o fator mais importante, até o ápice, que seria o menos importante, mas também tem sua importância. Se você seguir pelo menos as 3 principais, você já vai ter uma dieta muito boa. Se você seguir a pirâmide inteira, vai ter uma dieta perfeita aí para a sua vida. Mas só tendo os 3 primeiros já vai ter excelência e muito resultado. Então a base da nossa pirâmide, como o nosso objetivo principal é a perda de peso, a base da nossa pirâmide e o item mais importante com certeza vai ser o déficit calórico. O que seria esse déficit calórico? Eu vou abrir aqui uma tabelinha para vocês visualizarem um pouquinho melhor e eu explicar o que seria esse déficit calórico. Bom, para a gente entender então o déficit calórico, a gente precisa entender essa tabelinha aqui. Do lado esquerdo é tudo que o nosso corpo ingere de caloria, ou seja, basicamente o que a gente come. E do lado direito é tudo que o nosso corpo gasta de caloria. Então, o nosso gasto energético total, ele é dividido em 4 subcategorias. A taxa metabólica basal, que é basicamente a energia que o seu corpo gasta para se manter vivo. Então, é a energia que ele gasta para o coração continuar bombeando, é a energia que ele gasta para o fígado, para o rim, para o pulmão continuar funcionando. Então, isso é uma energia que você não consegue perceber, mas está sendo gastada diariamente. Mesmo você dormindo, você está gastando energia. O segundo tópico seria o NEAT, que são atividades físicas não relacionadas a exercício físico propriamente dito. Então é tomar banho, escovar dente, o ato de mastigar, levar a comida na boca, aquela pessoa inquieta que mexe muito a perna, aquela pessoa mais ansiosa que não fica quieta. E todas essas energias, ao final do dia, geram um gasto energético importante. O terceiro subgrupo seria o exercício físico propriamente dito. Então, aquela pessoa que se programa para fazer uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, academia, e isso vai acrescentar gasto energético aí para o corpo. E por último, seria o efeito térmico dos alimentos. O nosso corpo ele gasta caloria para digerir as comidas, principalmente proteína. Proteína é o macronutriente que mais gasta energia para ser digerido. Então, por isso é tão interessante você manter proteína na sua dieta também. O que seria então o déficit calórico? Se você pegar a coluna da esquerda, tudo que seu corpo ganha de caloria, e a coluna da direita, tudo que seu corpo gasta de caloria, você faz uma relação entre os dois. Se o que você ganha menos o que você gasta é positivo, ou seja, você está ganhando mais do que você está gastando, a gente chama isso de superávit calórico. Ou seja, está sobrando caloria, ou seja, o seu corpo vai estocar na forma de gordura e você vai engordar. Se o que você ganha menos o que você gasta é negativo, isso significa que você está gastando mais do que você está ganhando. A gente chama isso de déficit calórico. Se você tem um déficit calórico, o seu corpo ele tem que tirar a energia dos estoques. Então ele vai queimar gordura, vai queimar glicogênio e você vai emagrecer. Então, o principal objetivo da nossa dieta é procurar esse déficit calórico. Ou seja, você vai ter que comer menos ou você vai ter que gastar mais. A resultante tem que ser negativa. Você tem que gastar mais do que você ganha. Vamos voltar então para a nossa pirâmide. Então, a primeira coisa que vocês têm que sempre objetivar é o déficit calórico. Pulamos essa fase, já temos o déficit calórico, então já vamos emagrecer. Mas vamos para as próximas etapas. A próxima etapa muito importante é quantidade satisfatória de micronutrientes. Aqui é basicamente você acrescentar legumes, verduras, castanhas, alimentos mais naturais, fugir dos alimentos industrializados, colocar os mais naturais na sua dieta, que você vai ter quantidades ideais de micronutrientes. Então, suas vitaminas e minerais vão se manter em níveis bons. Aqui é muito importante, porque se você for voltar na etapa de déficit calórico, ela por si só já gera perda de peso. Então, se você olhar só para ela, você pode pensar assim, se eu comer só pizza, então, mas eu controlar a quantidade de pizza e caloria que eu como, eu vou emagrecer. Sim, você vai emagrecer. Dá para emagrecer comendo só pizza todos os dias da sua vida. Mas o nosso objetivo aqui não é só emagrecer, é emagrecer de forma saudável. Se você come só pizza todos os dias, de forma controlada, você vai emagrecer, mas você vai ter diversas deficiências vitamínicas, minerais, vai ficar doente com frequência e a gente não quer isso. Então, para ter uma dieta de excelência, você tem que ter também a segunda etapa da dieta da nossa pirâmide, que seria a quantidade satisfatória de micronutrientes. Então, por favor, como legumes, verduras e frutas todos os dias da sua vida. Isso é muito importante para manter o funcionamento do seu organismo. A terceira etapa da nossa pirâmide, muito importante também, beber bastante líquido, principalmente água. Tá? Fuja um pouquinho desses líquidos industrializados, refrigerantes, suco de caixinha, isso tudo tem muito químico e alguns muita quantidade de açúcar. Então beba água, sucos naturais, sucos com pouca caloria.
Isso é muito importante para o funcionamento do seu organismo. E qual é a quantidade ideal de água para a gente beber todo dia? Existem vários artigos na literatura tentando mensurar a quantidade que cada um deve beber de água. Uns dizem 4 litros, outros 5, outros 3. Se você for pegar na calculadora, isso varia muito de peso, tamanho da pessoa, mas dá uma média aí de 35 ml por quilo por dia. Só que você não precisa ficar preso a esse número. Eu vou te passar aqui uma dica muito importante. A quantidade de água ideal que você deve beber todo dia, ela é simplesmente mensurada de acordo com a coloração da sua urina. Como assim? Você vai olhar como é que está a cor da sua urina. Se ela estiver muito concentrada, ou seja, aquele amarelo mais forte, mais alaranjado, é porque você está desidratado, você tem que beber mais água. Agora, se ela está clarinha, quase transparente, aquele amarelo palha, aquele amarelo quase apagado, essa é a coloração ideal. Então você tem que procurar sempre essa coloração ideal. Olhou para ela, estou bebendo água de forma satisfatória, então vou só manter. Olhou, está amarelo escuro, tem que beber mais água. Então seguir pela sua urina. Quarta etapa da nossa pirâmide seria então os níveis adequados de proteína. Então você precisa comer níveis adequados de proteína para manter uma dieta mais eficaz. Porque a proteína é o macronutriente que mais sacia, então você vai segurar o seu apetite por mais tempo. E ele é um macronutriente que ajuda no crescimento de fibras musculares, então ele vai acelerar o seu metabolismo, ou seja, você vai gastar mais gordura. E qual seria então o nível adequado de proteína para a gente comer? Isso varia muito de artigo para artigo, mas a grande maioria recomenda para mulheres entre 1 e 1,5 grama por quilo de peso por dia, e para homens entre 1,5 e 2 gramas por quilo de peso por dia. Então, como é que seria isso? Por exemplo, digamos que você é um homem com 70 quilos. Então, vamos almejar aí 2 gramas quilo por dia. Então, você vai ter que comer 140 gramas de proteína todos os dias. O ideal é manter nessa faixa aí. Pode errar um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, mas o ideal é manter nessa faixa aí de 140. E aí você vai calcular de acordo com o seu peso. O último estágio da nossa pirâmide seria então quantidades adequadas de gordura e fibra. Eu deixei esses dois juntos porque eles têm importâncias bem semelhantes. A gordura, como a gente já falou, é vital para a formação de hormônios, tá? E outras funções. E a fibra tem toda aquela função espetacular de melhorar a imunidade, melhorar o índice glicêmico do seu organismo, melhorar a sua saciedade, regular o seu intestino. Então vocês têm que comer esses dois de forma adequada. Quantidade de gordura, os artigos falam que mulheres têm que comer um pouco mais por conta da quantidade de hormônio que as mulheres produzem. Então, o ideal para mulheres é 0,8 a 1,1 grama quilo por dia e para homens entre 0,6 e 0,9 grama quilo por dia, está um nível satisfatório. Em relação à fibra, isso varia muito de cada um. Eu recomendo que você coma quanto mais fibra, melhor, até você achar que o seu organismo está ficando um pouquinho, o seu intestino está ficando um pouquinho acelerado, você está tendo um pouco de diarreia, aí é a hora de recuar um pouquinho na fibra. Mas quanto mais você comer, melhor. Pelo menos aí uns 15 gramas por dia está excelente. Mas Hugo, e o carboidrato, você esqueceu dele? Não, vocês vão ver que quando a gente montar a dieta, se você seguir todas essas etapas, o carboidrato automaticamente já vai ter o seu valor pré-determinado. Então, agora que a gente fechou a nossa pirâmide, você já sabe exatamente os níveis de importância que você tem que seguir, a gente vai montar a dieta na prática. Como é que a gente vai montar isso na prática? A parte que todo mundo queria que chegasse. Para a gente montar, então, a nossa dieta na prática, lembra lá da pirâmide? A primeira coisa que a gente tem que almejar é o déficit calórico. Então, para a gente ter um déficit calórico, a gente precisa saber qual é o nosso gasto calórico total para saber o quanto que a gente vai comer. Então, como é que a gente faz isso? Existem várias fórmulas para você tentar saber o quanto de caloria você gasta, mas hoje em dia tem muita calculadora online que faz isso para você, então facilitou demais. Eu vou abrir aqui, junto com vocês, uma calculadora que eu gosto muito. Então, você vem aqui no site de pesquisa e coloca TDEE Calculator. Ela é em inglês, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas o próprio Google, por exemplo, pode traduzir para você. Então ele faz algumas perguntas aqui, ó. Idade, vamos supor que a pessoa tenha 30 anos. Peso, vamos supor que ela tenha 70 quilos. E altura, vamos supor que ela tenha 1,70, ou seja, 170 centímetros. Aqui ele pergunta nível de atividade. E aí tem sedentário, exercício leve, exercício moderado, exercício pesado e atleta profissional. Vamos dizer que a gente faça exercício moderado, 3 a 5 dias por semana. Então, vamos marcar isso aqui. Esse percentual de gordura corporal é opcional, então a gente não vai colocar se você não souber o seu. Aí a gente coloca aqui para calcular. E ele diz o seguinte, a sua caloria de manutenção é 2.507 por dia. Ou seja, se você comer 2.507 calorias todos os dias,
você vai manter o seu peso. Se você comer mais do que isso, você vai ganhar peso, ou seja, você vai engordar. E se você comer menos do que isso, você vai ter um déficit calórico e você vai emagrecer, perder peso. Então, o nosso objetivo é um déficit calórico. A gente vai pegar esse valor aqui e vai diminuir de 200, por exemplo. Então, a gente vai colocar na nossa dieta um alvo de 2.300 calorias por dia. Beleza? E como é que eu vou saber, então, o quanto que eu estou comendo? Agora, tem um outro aplicativo que eu gosto bastante, que é esse MyFitnessPal. É um aplicativo que você anota aqui tudo que você comeu e ele já dá para você a quantidade de caloria, gordura, proteína e carboidrato, tudo que você está comendo. Existem vários aplicativos que fazem isso, mas esse é o que eu mais gosto e o que eu uso na minha prática. Então, basicamente, no menu dele aqui, você vai colocar aqui metas e aí definir suas metas de caloria. E aí você vai colocar aqui, ó, quantas calorias, carboidrato, proteína e gordura você quer comer. Isso tudo baseado naquelas contas que a gente fez na nossa pirâmide. Então você volta lá, proteína 1,5 grama quilo, gordura 0,7 grama quilo, carboidrato vai ser o que sobra e a caloria a gente já definiu 2.300. Então você marca aqui as suas metas e aí você vem aqui na página inicial, tem esse maisinho aqui embaixo, você clica nesse mais, alimentos, adicionar alimento. E aí você escolhe qual refeição, por exemplo, café da manhã. Aí digamos que no café da manhã eu comi 2 ovos. Você escolhe aqui o ovo, aí você marca aqui, ó, 2 unidades, ok, e ele já dá aqui para você, ó, 160 calorias, 2 de carboidrato, 12 de gordura e 12 gramas de proteína. Você marca aqui, ele já desconta ali, ó, da tela lá de cima e já vai marcando para você. Então, isso aqui facilita muito a vida de todo mundo. Eu sei que nem todo mundo tem saco de pesar suas comidas e ficar anotando todo dia. E no final do vídeo eu vou te dar as dicas para você fazer a sua dieta sem se preocupar com isso. Mas se você quiser ter o máximo de eficiência da sua dieta, olha, eu quero emagrecer certinho, eu quero emagrecer com o máximo de eficiência, ou não, eu quero ser um atleta profissional, eu quero trincar o abdômen, você vai ter que seguir isso aqui. Infelizmente, se você quer ter o máximo de eficiência, você tem que calcular quantos de calorias e macronutrientes você está comendo todo dia. Mas se você quer só perder peso ou manter o seu peso, as dicas do final do vídeo vão te ajudar e muito. Então, basicamente, isso aqui é a sua dieta. Você vai todo dia anotar aqui o que você quer comer. E por que eu acho que essa é a melhor dieta da vida? Porque é uma dieta flexível. Essa dieta aqui, você pode comer o que você quiser. Então, isso facilita muito a adesão da dieta para as pessoas. Então, assim, você pode encaixar um chocolate, você pode encaixar uma fatia de pizza, você pode encaixar o hambúrguer, isso facilita muito. Se você for pegar aquelas outras dietas, não coma isso, não coma aquilo, você tem que comer só isso aqui, o seu almoço é só arroz, peito de frango, arroz, peito de frango. Beleza, vai ter resultado? Vai ter resultado. Só que daqui a 2, 3 semanas, você não vai aguentar. Você vai ter 2, 3 meses na dieta, você não aguenta mais ver frango na sua vida. Então você não vai ter consistência. E não adianta nada você fazer a melhor dieta do mundo por um mês e depois parar. Você vai ter um excelente resultado por um mês e depois vai ganhar tudo de volta. Então, a melhor dieta do mundo é aquela que te dá resultado e que você consegue manter para o resto da sua vida. Então, essa é uma excelente opção, porque você, hoje eu estou com desejo de comer um doce. Aí você vai e encaixa ali uma barra de chocolate, alguma coisa nesse sentido. Então, essa dieta flexível, na minha opinião, é a melhor dieta para todo mundo. Ela serve para todo mundo, literalmente. Você escolhe as preferências de alimentos que você quer colocar aqui, coloca e você vai ter uma dieta muito mais fácil de ser seguida. Antes de irmos para as dicas de ouro, eu separei aqui 4 imagens que são imagens da minha refeição completa, um dia inteiro. Eu estava nesse alvo aí de 2.300 calorias por dia e eu vou mostrar aqui para vocês que essa dieta ela é fantástica. Por quê? Olha a quantidade de comida que eu comi. Então isso já quebra aquele mito que as pessoas pensam, meu Deus, dieta, você tem que comer muito pouco, você passa fome. Olha a quantidade de comida que eu comi e estou emagrecendo. E o segundo ponto que eu quero que vocês vejam, eu consigo encaixar algumas besteiras. Por exemplo, tá vendo aqui na sobremesa, eu comi banana com leite condensado. Eu adoro leite condensado. Então eu encaixei leite condensado na dieta que eu estava. Esse dia eu estava a fim de comer um pouco mais de doce. Então, olha, isso tudo faz com que você mantenha a constância na sua dieta. Você come uma quantidade boa e você consegue encaixar besteiras na sua dieta para saciar esses desejos que a gente tem. Beleza. Então vamos agora para as dicas de ouro. Eu separei 4 dicas muito importantes aqui para as dietas. A última é a mais importante para a pessoa que não tem muito saco de pesar os alimentos, calcular as coisas, então eu reservei a última para esse tipo de pessoa. Mas vamos passar uma por uma. A primeira dica é, se você quiser comer mais, é só você gastar mais. Isso parece meio intuitivo, mas vamos entender um pouco isso aqui. Digamos que você esteja no alvo aí de 2.300 calorias.
Mas, pô, Hugo, hoje eu tô com mais fome, hoje eu quero comer mais, ou hoje eu quero sair com meu parceiro, minha parceira, eu quero comer fora, comer uma sobremesa, então eu vou extrapolar essas calorias. O que você pode fazer? Você pode gastar mais calorias. Então, por exemplo, digamos que hoje você vai extrapolar para 3.000. Você faz uma pedalada, uma academia, faz um exercício mais intenso para gastar mais caloria e aí meio que vai se equiparar, entendeu? Então isso é uma dica importante se você quiser comer mais um dia ou outro. Dica número 2, o nosso corpo, ele não é um reloginho, ele não funciona em 24 horas. Então você pode manipular a sua dieta ao longo de semanas a meses. Por exemplo, digamos que você está nesse alvo aí de 2.300, mas hoje eu não estou com tanta fome. Então hoje eu vou comer 2.000, ou seja, eu tenho 300 calorias aí de crédito. Aí amanhã eu como 2.600. Então na média você comeu 2.300, só que num dia foi 2.000, no outro 2.600. No final das contas, o resultado é praticamente o mesmo, tá? Mas você consegue manipular isso para os dias que você tem mais ou menos fome. Dica de número 3, jejum intermitente. Eu sou um grande apoiador de jejum intermitente. Eu vou fazer um vídeo completo sobre isso, explicando os benefícios, explicando os riscos e explicando quem pode e quem não pode fazer. Mas se você se adapta bem a jejum intermitente, use essa ferramenta na sua dieta. Isso vai facilitar bastante. Se você pular o café da manhã, você tem um crédito calórico maior para o resto do dia. Então, ao invés de você comer, por exemplo, 4 refeições, você come só 3, essas 3 vão ser refeições mais densas, com mais quantidade de comida, de caloria, então vai te saciar melhor. E fora que o jejum intermitente tem vários outros benefícios que vocês vão ver no vídeo. E agora, por último, a dica para aquela pessoa que não tem muito saco de ficar pesando o alimento, anotando no aplicativo, sabendo exatamente, minuciosamente o que ela come. O que eu recomendo para esse tipo de pessoa? Se você quer emagrecer sem contar nada, a coisa que você vai fazer e vai focar é comer alimentos naturais. Eu te garanto com total certeza que é impossível você engordar comendo só alimentos naturais. Se a sua vida inteira você comer só alimentos naturais, não comer nenhum alimento industrializado, é impossível você engordar, porque a quantidade de comida que você tem que comer para gerar um superávit calórico é imensa e ninguém consegue manter isso a longo prazo. Então, se você comer, pensa assim, eu tenho que comer só alimentos que eu consigo tirar da natureza. Então, por exemplo, arroz dá para tirar da natureza. Batata dá. Fruta, legumes, carne, isso tudo dá para tirar. Agora, biscoito não dá. Bolo não dá. Então, assim, dá para tirar da natureza? Coma. Não dá para tirar? Não coma. Se você segue essa dica à risca, eu te garanto que você vai perder peso e você nunca vai engordar. É só você não fugir dessa dica. Não come biscoito, pizza, hambúrguer, bolo, salgadinho. Não pode comer essas coisas. Não vem da natureza, não come. Então, se você não tem saco de ficar anotando as coisas, siga essa dica e você vai ter um resultado fantástico. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com todo mundo e muito obrigado aí pela força.